Salve, senhores! Continuando aqui a nossa caminhada para gerenciar escopo de Group Policy. O que mais eu consigo fazer para controlar onde exatamente uma Group Policy vai ser aplicada? Bem, no vídeo passado a gente conversou sobre o link e herança, como é que a gente linka as group policies no domínio, no site, em uma determinada OU, e como que a gente verifica como é que está a situação de herança em uma OU filho e dentro de qualquer máquina dentro do domínio. Beleza. Agora vamos começar a pensar em situações mais da nossa vida real, situações onde a gente não tá com o Active Directory exatamente organizado do jeito que a gente precisa para aplicar uma determinada group policy. Então, pensa só o seguinte, eu estou aqui com esse é um domínio de laboratório e eu tenho aqui essas OUs e dentro de cada OUs eu tenho secretárias, eu tenho chefes de departamento, eu tenho os cargos técnicos separados por departamento. Neste Active Directory está separado por departamento. Perfeito. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu preciso que uma group policy seja aplicada a todo mundo da engenharia? Fácil. Eu pego aqui, crio uma group policy vinculada a esta OU. Todo mundo da engenharia vai receber esta group policy. E se a configuração que eu preciso aplicar vale para todas as secretárias, por exemplo, porque pensa só, dentro de contabilidade eu tenho uma secretária, a Emily Polan. Dentro da engenharia eu tenho outra secretária, a Brienne Tarf. Dentro do financeiro eu tenho outra secretária, Marge Gunderson. Como é que eu faço para criar uma group policy que somente as secretárias recebam? Tem muita gente que pode virar e falar, pega todos os usuários, coloca todas as secretárias, coloca numa OU chamada secretárias. Vai funcionar para esta OU, mas se eu preciso que outra group policy se aplique para engenharia, inclusive a secretária da engenharia, começa a ficar mais complicado da gente gerenciar. Lembrando que eu não consigo linkar uma group policy a grupo. Tá? Eu não posso vir aqui e vincular a grupo. Group policy ela se vincula ou a domínio, ou a OU, ou a site. Então, vamos ver como é que a gente consegue resolver isso. Eu vou vir aqui, vou abrir o meu Group Policy Management. Dentro do Group Policy Management eu tenho todas as OUs que a gente está falando. Então, nesta OU aqui, por exemplo, ou neste Active Directory aqui, por exemplo, eu estou com duas Group Policies, uma de domínio, que a gente estava usando na aula passada, e a Default Domain Policy. Se eu olhar o Group Policy Object, eu estou com um monte de Group Policy aqui que a gente estava criando no vídeo passado. Deixa eu excluir isso aqui que eu não preciso mais deles. Beleza? Todas as Group Policies foram excluídas, mantive só as duas padrão. Agora vamos imaginar a minha Group Policy para secretárias. Eu vou criar uma Group Policy aqui, por exemplo, secretárias. Esta group policy está vinculada ao domínio. Se eu mantiver esta group policy do jeito que está, todos os usuários do domínio vão aplicar esta group policy. Não é o meu objetivo. Eu preciso que somente as secretárias recebam esta group policy. Como é que eu posso fazer isso? Eu seleciono aqui as secretárias. Dentro das secretárias, nessa parte inicial aqui, eu tenho onde ela está linkada e um filtro de segurança. Esse filtro de segurança é o que a gente vai mexer agora. Por padrão, toda group policy criada, ela vai com um privilégio de todo mundo, ou todos os usuários autenticados, poderem ler e aplicar a group policy. O aplicar a group policy é a capacidade que um usuário ou uma máquina tem de ler as configurações de uma group policy e aplicar ela localmente. Se eu precisar fazer um filtro para que determinados usuários apenas apliquem uma group policy ou recebam as configurações de uma group policy, o que eu tenho que fazer é editar essas permissões. Então, o que eu vou fazer? Essa group policy secretárias, que antes era aplicada a todos os usuários autenticados, eu vou remover e vou colocar um grupo chamado secretárias, que já tem todas as secretárias lá dentro. Pronto. A partir desse momento, a group policy está linkada no domínio. Tá? Eu não posso linkar uma group policy a um grupo.
mas eu posso linkar a group policy ao domínio e somente os usuários que pertencerem a este grupo vão conseguir aplicar esta group policy. Do jeito que está, já atende o meu pré-requisito. Beleza. Em alguns casos, o que eu preciso é o contrário. Pensa só, eu tenho aqui, dentro da... voltando aqui para o meu Active Directory, dentro da OU Tecnologia, eu tenho, por exemplo, a galera que é de suporte, são esses 3 técnicos. Esses 3 técnicos pertencem a o grupo. Aí tem que criar um grupo, né? Suporte. E esses 3 técnicos pertencem ao grupo de suporte. Perfeito. Voltando aqui na minha group policy, o que é o meu objetivo? Por exemplo, eu criei uma group policy que, sei lá, bloqueia o painel de controle. Esta group policy tem que se aplicar a todos os usuários da rede. Porém, as 3 pessoas, que é o Henley Baratheon, o Robin Arryn e o Varghese Egen, são da equipe de suporte e eles têm que continuar acessando o painel de controle. Eles dão suporte às estações de trabalho, eles precisam do painel de controle no seu dia a dia. Então, neste meu caso aqui, é o contrário do que a gente viu nas secretárias. Eu preciso que esses usuários recebam, ou melhor, que a policy de bloqueio do painel de controle se aplique a todos os usuários, menos para esses 3 usuários, menos para este grupo suporte. Vamos voltar lá na nossa group policy e ver como é que a gente pode fazer isso. Então, vou criar uma outra group policy, que eu vou chamar aqui de suporte, por exemplo. Essa group policy vai se aplicar a todos os usuários do domínio. Então, eu vou manter o Authenticated Users aqui. Porém, somente o grupo técnicos, ou melhor, o grupo suporte, não poderá aplicar esta group policy. Como é que eu consigo fazer isso? Se eu editar, aqui eu não consigo fazer essa negação ou fazer esse filtro exatamente do jeito que eu quero. Eu só posso tirar o Authenticated Users e colocar todos os usuários que podem aplicar a group policy. Só que no meu caso agora, todos os usuários devem aplicar a group policy, menos aqueles 3 do suporte. Então eu vou deixar o Authenticated Users aqui. Só que eu vou editar essa group policy. Nas propriedades dela, eu venho aqui em segurança. E aquele detalhamento, aquele Authenticated Users aqui, é porque ele pegou a configuração padrão que vem lá da definição do esquema na floresta, que está definido nessas propriedades de segurança. Então, olha só, Authenticated Users tem o privilégio de ler e aplicar uma group policy. Todos os usuários podem aplicar esta group policy, só que eu não quero que o usuário dê suporte. Então eu vou acrescentar um grupo novo aqui, suporte. Então agora o grupo suporte vai ter o privilégio de aplicar a group policy negado. Ou seja, se eu criei uma group policy que bloqueia o painel de controle, quando um usuário do grupo de suporte se logar, ele não vai conseguir aplicar esta group policy. Tudo isso que eu estou falando vale para configurações que são tanto de usuário quanto de máquina. Quando eu faço um filtro por usuário, é porque o usuário não pode receber determinada group policy. Ou somente tais usuários ou tal grupo pode receber esta group policy. Também posso fazer essa mesma política para máquinas. Se são configurações de máquinas, eu posso falar que uma determinada group policy só pode ser aplicada em computadores domain controllers ou um grupo qualquer de computadores dentro do seu domínio. A única coisa é que, por padrão, esta tela não traz os computadores. Está vendo aqui em cima? Então, você pode marcar para ele mostrar os computadores também. De qualquer forma, aqui eu tenho Domain Computers.
esta group policy pode ser aplicada em todos os computadores, ou não pode ser aplicada em determinados computadores. Eu posso criar grupo por computador também, sem problema nenhum. Beleza, vimos o que a gente chama de filtro de segurança. Além do filtro de segurança, existe um cara chamado filtro WMI. Filtro WMI usa uma linguagem nativa dentro do sistema operacional Windows, chamada Windows Management Instrumentation, que é o nosso WMI. Com esta linguagem, eu consigo consultar informações que estão escritas dentro do meu sistema operacional. Eu tenho uma linguagem de consulta a determinadas informações dentro do meu sistema operacional. Eu consigo consultar, por exemplo, softwares instalados, eu consigo consultar quantidade de memória, tipo de sistema operacional, se está com Service Pack, qual é o espaço em disco, qual é o modelo da máquina. Então, todas essas informações estão dentro de uma base de inventário que o Windows guarda nativamente dentro do seu repositório WMI. Quando a gente está gerenciando o Group Policy, a gente consegue consultar este filtro ou este repositório para que determinadas policies sejam aplicadas somente em determinados casos. Então, por exemplo, uma das informações que eu consigo levantar do meu inventário WMI é o modelo da máquina. Eu estou trabalhando com uma Dell Optiplex, por exemplo. Perfeito. Eu faço uma consulta WMI que verifica se essa máquina é um Dell Optiplex ou não. Se for, instala determinado driver ou instala determinado software de gerenciamento. Eu consigo tomar decisões para saber se uma Group Policy deve ou não ser aplicada com N consultas diferentes. Eu posso consultar, por exemplo, vou criar uma Group Policy que, se for notebook, eu vou instalar um software de VPN. Se a máquina tiver mais do que 8 GB de RAM, eu faço o deploy de determinado software. Se a máquina tiver Windows XP Service Pack 3, eu faço determinada configuração. Então eu consulto informações que estão neste inventário da máquina para conseguir obter exatamente a informação que eu preciso. Então vamos lá. Como é que eu monto essas consultas? Primeiro, filtro WMI. Dentro do filtro WMI, eu vou criar um filtro novo. Esse filtro, eu não tenho uma tela muito amigável para eu aqui editar exatamente a minha consulta, tá? Eu tenho que saber o que eu preciso consultar e qual é a estrutura de dados que está dentro desse inventário. Então, por exemplo, eu quero consultar se uma determinada máquina está com a versão 6.1 do Windows, tá? Ou 6.2. 6.2 já é o Windows 7, pelo menos. Então, vou fazer aqui uma consulta. Verifica versão Windows 7. O 7 eu acho que é 6.1 mesmo. Então, verifica a versão. E aqui embaixo você vai adicionar a query que você precisa. A query vai consultar um determinado namespace dentro do seu WMI. Isso aqui é o repositório onde está as informações. Tudo que é relativo a inventário de hardware está dentro desse inventário aqui propriamente dito. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer essa consulta. A consulta é muito parecida com um PSQL, com um SQL que você consegue fazer lá dentro de um SQL Server. Então select asterisco from. O nome da tabela. Dentro desse namespace aqui existe uma classe chamada Win32 Operating System. Esta classe está dentro desse root CIM versão 2, ou seja, aqui eu já consigo consultar esta classe Operating System. E esta classe tem vários atributos, entre eles um que se chama version like,
E aí é a sintaxe do select em si. 6.2. Aí eu vou colocar qualquer coisa depois disso, porque aí é o número da build, mas começando com 6.2, o meu filtro, cadê aspas? O meu filtro vai estar válido. Esta consulta ela é formada então por sempre select asterisco from para o filtro WMI funcione, nome da classe, atributo da classe. O que é difícil quando a gente está montando essa consulta? Eu não tenho aqui uma base para eu construir esta consulta. É difícil para mim saber o nome de todos os campos, saber o nome de todas as classes para obter todas as informações que eu preciso. Então, para isso, a gente vai utilizar algum software para ajudar a gente a fazer essa consulta. Eu, particularmente, eu uso um software específico para fazer consulta WMI. Deixa eu dar uma procurada aqui nesse software e eu vou mostrar. Bem, eu alternei aqui para o meu Windows 8, meu Windows cliente, que é onde eu estou com acesso à internet. Eu vou abrir aqui um navegador e eu vou consultar do Google mesmo, tá? Isso é um aplicativo livre, um cara chamado WMI Explorer. O WMI Explorer me ajuda a montar essa consulta. E é exatamente esse aqui que eu estou querendo, é o WMI Explorer que está disponível lá no Codeplex. Deixa eu fazer um download desse cara e executá-lo. Já está baixado? Beleza, eu vou fazer uma conexão no meu computador local. Aquele meu computador local está me mostrando já as classes dentro do meu WMI, os meus namespaces, na verdade, dentro do WMI. Aquele que a gente estava consultando lá no filtro WMI é um cara chamado CIM versão 2. Dentro dele, eu tenho várias classes aqui dentro. As classes foram carregadas, agora o que eu preciso fazer é encontrar exatamente a classe que me interessa. Olha que eu posso consultar muita coisa. Desde informações da BIOS, enfim, tenho N informações que eu posso trazer aqui dentro. Aquela que a gente usou na consulta lá dentro do nosso Domain Controller é Operating System. Offline File, Operating System. Aqui dentro eu vou ter todas as propriedades que eu posso consultar do Operating System. Se a gente voltar lá na nossa query WMI, que eu estava construindo lá no Domain Controller, deixa eu achar ela aqui, DC1. Esta query que a gente editou e criou aqui dentro, ela está pesquisando Operating System, é exatamente essa classe que eu selecionei, onde versão é igual a 6.2. Se eu voltar lá no meu cliente, a gente vai ver nesse WMI Explorer que eu tenho campo a campo sendo explicado aqui dentro. Se eu olhar o version, ele me traz a informação exatamente de tudo que eu preciso saber sobre esse campo. Cadê? Version. Então, qual é o tipo desse campo, qual é a finalidade dele, tudo que eu preciso colocar aqui dentro. Se eu executar aquela query que eu executei ali dentro, então eu dou lá um select, asterisco, from, deixa eu ver se eu consigo coletar aqui, só para não precisar digitar ela de novo. Filtro WMI, ele já conseguiu coletar aqui. Deixa eu executar exatamente esta query. Se essa máquina for desta versão, ele retornaria aqui. Se eu colocar 6, você já vai ver que a minha máquina é o Windows 8.1 Enterprise e se trouxe esse retorno aqui é porque a minha máquina atendeu a esta consulta.
Então, se eu olhar aqui, é bom que eu tiro a dúvida da versão, que eu estava na dúvida do Windows 8.1. Vamos achar, aí ele traz o resultado de cada um dos campos, ó. Inclusive a versão, que na verdade é 6.3. Então, se eu quero que alguma coisa seja aplicada somente ao Windows 8.1, eu vou procurar o Windows 6.3. Eu executo isso aqui e já que trouxe resultado na minha tabela, nesse resultado, quer dizer que esta máquina atenderia ao filtro WMI. Se atende ao filtro WMI, eu posso aplicar no meu filtro lá na minha Group Policy. Então, agora eu acabei de olhar, vou até renomear essa policy, na verdade o dela é 8.1 e eu vou editar esse filtro para pegar exatamente a versão que me interessa. Ok? Salva. Se eu quiser agora que uma determinada Group Policy seja aplicada somente em máquinas que são Windows 8.1, o que eu vou fazer é criar a Group Policy. Vou chamar aqui de Windows 8.1 Policy, por exemplo. E esta Group Policy, eu vou montar um filtro que verifica se a versão do Windows 8.1. Essa Group Policy que eu acabei de criar, com N configurações de máquina, de computador, que eu posso colocar dentro dela, só vai ser aplicada em máquinas que são Windows 8.1. Beleza, pessoal? Então vimos até agora como é que a gente vincula as Group Policies nas suas OUs, como é que a gente calcula herança, o que é bloqueio de herança, o que é forçar que uma Group Policy seja aplicada. Vimos filtro de segurança e vimos filtro WMI. No meu próximo vídeo a gente vai falar sobre Loopback Processing Mode, para a gente entender exatamente o que é isso e como que a gente usa isso no gerenciamento de Group Policy. Falou, forte abraço e até a próxima!